meus amados irmãos? Louvado seja o nome do nosso Deus, que nos faz triunfar em Cristo Jesus e seu Filho, e nos eleva à categoria de mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Trago a saudação para o pastor Joaci, que conduz esta igreja juntamente com homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus, do meu esposo, pastor Abednego. Hoje nós estamos ali num grande congresso de jovens, também em um culto ao ar livre, ou sentimos a necessidade de alcançarmos, termos uma abrangência maior da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Quero também saudar a irmã Marluce, através da qual eu estendo a minha saudação a todo o DEFAD e toda a igreja e os nossos amigos, que acredito que alguns deles estão tendo oportunidade em suas residências, através do serviço de som, de ouvir hinos, orações. Talvez alguns estejam até questionando: que barulho é esse? Alguns têm uma expressão mais livre de glorificar a Deus, outros são mais recatados, mas a igreja que foi alcançada através da morte de Jesus e em sua ressurreição tem plena autoridade de celebrar a Jesus nestes dias, se encontra aqui como testemunha da verdade sagrada, como missionária de Deus nesta última hora e proclamando a verdade sagrada que só se encontra na Bíblia. Essa mensagem que vamos ministrar se não encontra em nenhum outro livro. Ela não é fruto de uma especulação, nem está fundamentada na tradução de nenhuma e nem na tradição de nenhuma religião. Ela não foi inventada porque alguém teve um sonho ou teve uma visão. Não, não, não. Ela está arraigada, sustentada, confirmada, revelada nas Sagradas Escrituras. Portanto, ela merece todo o crédito. E nós vamos tomar o texto das Sagradas Escrituras. Abra a sua Bíblia, portanto. É um culto, é um congresso, mas é muito importante. Estamos ministrando para algumas pessoas que não conhecem a Bíblia. Então é necessário reproduzir aqui alguns textos, verbalizando-os. Eu quero chamar a atenção da igreja para o texto que dá tema a este congresso, que é sobre a volta de Jesus. Jesus está voltando. Estás preparado? Muito bem. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24. A partir do versículo 36. Mas antes que qualquer mente especulativa se sinta no direito de questionar isso, o que nós vamos ministrar na palavra, é importante entender que antes que Jesus tomasse esse texto, que foi reproduzido aqui como tema básico, no versículo 35, ele já afirma: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Assim que atente que o que está escrito na palavra de Deus se cumprirá eventualmente. Entretanto, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Portanto, nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida, comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem perceberam, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Vou tomar somente estas escrituras aqui para dar início à reflexão que Deus me permitiu organizar para lhes compartilhar nesta noite. A verdade é que este tema, que relaciona a segunda vinda de Jesus, ele é de suma importância. Nem vou colocar a palavra suma, mas vou clarear aqui a compreensão. É de máxima importância, dada a relevância
ao destaque as muitas vezes que ele é mencionado nas Escrituras. Isso não é um texto registrado em 2 livros da Bíblia, em 1 ou 2 versículos. Temos mais de 300 escrituras no Novo Testamento que aponta para a volta de Jesus. Somente nas epístolas paulinas nós encontramos aproximadamente 50 menções acerca deste evento. O tema é tão importante, relevante, necessário e deve levar a igreja a um estado pleno de alerta, que capítulos inteiros do Novo Testamento foram destinados para registrar esse evento. Temos como base Mateus capítulo 24, mas o 25 também vai registrar parábolas que falam da vigilância quanto à posição dos que estão aguardando este evento. Marcos, Evangelho segundo Marcos, segundo escreveu Marcos, capítulo 13, Lucas 21, 1 e 2 Tessalonicenses, somente a primeira carta que Paulo escreve à igreja que está lá na Tessalônica. Todos os 5 capítulos mencionam acerca da volta de Jesus. E o último livro da Bíblia não poderia ficar isento, senão, melhor dizendo, ele embasa a doutrina da volta de Jesus. E do capítulo 5 ao 19 passa a descrever situações que virão ao mundo quando Cristo levar a sua igreja para a glória. Mas esse tema não pode ser relegado, não deve ser questionado. Este tema não pode ser ignorado. Este tema não pode entrar no contexto da indiferença ou da arrogância de uma mente que ousa questionar a veracidade dos textos. E Jesus toma praticamente seus últimos momentos de ensino para dar ênfase ao contexto profético que acontecerá e que não está na esfera humana controlar os fatos ou os eventos que envolverão o que está descrito aqui nas Escrituras. Portanto, dado a importância deste tema, alguns creem que nos últimos 200 anos a igreja, os teólogos, os mestres, os lugares locais ou coletivos, de alguma maneira este tema vem efervescendo as reuniões cristãs. Isso só me faz entender que o tempo está próximo. E como Deus nos tem dado a graça e a bênção de, neste ano de 2016, trabalhar esse tema em todas as nossas igrejas, eu entendo que é um propósito de Deus: salvar, levantar, restaurar, santificar e capacitar a igreja a viver seus últimos momentos aqui nesta esperança. O que essa esperança encerra para a igreja? Com um tema tão profético, tão real e tão contundente. Fortalece a motivação para a prática da vida cristã. A motivação de uma igreja que aguarda Jesus, ela está muito bem direcionada para uma prática de vida cristã baseado no fruto do Espírito que legitima uma vida cristã autêntica no modelo de Deus. A igreja de Jesus na terra é não estar aqui para entreter o mundo, não estar aqui para se empanturrar das glórias humanas, não estar aqui para os tapetes vermelhos ou os pódios humanos ser aplaudida. Ela não serve para a arrogância desta última geração. Ela está aqui como coluna e firmeza da verdade. Ela é a voz de Deus na terra. Ela tem a consciência firme desta palavra e ela está legalmente autorizada, porque o Espírito que guia esta igreja diz
irmãos, isso não deveria ser tema de grandes impactos. Mas acredite, se este tema não gerar um mover, um despertar e um avivamento na igreja, acredito que nenhum outro conseguirá fazer. Porque este tema, ele tenta, ou ele vem para arrancar as nossas raízes. Aleluia. De um mundo que está no olho do furacão de um juízo de Deus que se aproxima. E uma promessa que deve guiar a igreja à prática do amor, a prática da santidade, a prática da piedade, a prática da verdadeira adoração, a prática da fidelidade, a prática da proclamação urgente do Evangelho. E é esta mensagem que deve consolar a igreja quando o crente estiver na UTI, quando ele estiver debaixo de uma perseguição, quando ele tiver sido abusado, quando ele tiver sido esmagado por uma humilhação, quando ele tiver sido rejeitado, quando perder o emprego. Não tem mensagem maior para confortar a igreja do que saber que tudo para mim e para a sua vida é momentâneo. Nós não fomos plantados aqui, nós não somos daqui. Por isso que a natureza deste tema fala da vida pessoal do Rei dos Reis. Não é Gabriel que vai romper nas nuvens, não é Miguel, mas é o Filho de Deus que prometeu. Olha que natureza tão intrínseca ao projeto maior de Deus, que é a redenção do homem. Vejam o que Jesus usou para confortar os seus discípulos já na semana que envolvia seu sacrifício, seu martírio na cruz, sondando o sentimento, o coração, vendo o medo e a desesperança de um colegiado de apóstolos, homens simples que haviam sido formados por Jesus para darem continuidade na proclamação do Evangelho. Jesus olha para eles, não promete nada nesta terra, não promete que vai dar dinheiro, não promete que vai abrir porta, não promete que vai abrir, diz apenas: não se turbe o vosso coração, creia em mim, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha o que confortaria o coração daqueles crentes. Com essa promessa, Pedro iria suportar todo o escárnio, os discípulos iriam suportar as prisões, os apóstolos iriam suportar a rejeição, tanto de Jerusalém como Judeia como Roma, da mensagem que eles pregavam, porque eles sabiam que eles tinham uma esperança que nenhuma outra religião teria sido capaz de dar aos seus súditos ou seguidores. Paulo, escrevendo para Tito, que estava naquela ilha de Creta, para fundamentar a fé daqueles irmãos que estavam ali. Quando Paulo entra no capítulo 2, a partir do versículo 10, ele vai falar da graça poderosa de Jesus, do favor de Deus para desviar o homem da condenação para o estado de glória e de perdão. Ele diz que a graça de Jesus, ela foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens. E esta graça, pela presença do Espírito, ela capacita o homem a deixar o pecado, a deixar as paixões infames e a viver de forma sóbria, justa e piedosa, enquanto a santidade de Deus vai desenvolvendo e formando a imagem de Cristo naquela pessoa que era miserável, de má conduta, e agora entra para o reino de Deus. A Bíblia diz, Paulo diz, enquanto isso nós marchamos aguardando o que ele chama de esperança. Ele coloca um adjetivo: bendita esperança. Não estamos aqui em vão. O que passamos, o que padecemos, o que sofremos, o que rimos, o que temos, o que falamos, nós estamos aguardando a bendita esperança, que é o retorno de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, para nos levar com Ele para a glória. Agora, esse primeiro momento da mensagem, eu quero que você entenda: é fato a volta de Jesus.
E não há nada que você possa fazer para evitá-la. Portanto, não tente. Se os seus anseios e anelos não se conformam dentro dessa expectativa que deve gerar consolo, fé e força, então é um problema, grande problema que você tem. Mas acredite, o Kairos de Deus está seguindo, está correndo, está correndo, está correndo. E Deus tem dado um tempo. E nós, Igreja do Senhor, estamos alarmadamente vendo coisas que fortalecem a nossa fé, mas entristece o nosso coração como pessoas. Os meus olhos não gostam de ver o que eu vejo hoje. Eu não sou fã de estatísticas que mostram tragédias, porque o meu evangelho que eu prego não é um evangelho vingativo, mas é um evangelho da graça, do perdão e da misericórdia de Deus. Aleluia! Mas eu sou obrigada a admitir que o mundo está moribundo. O mundo em que eu vivo é um mundo triste, um mundo moribundo, um mundo que cambaleia. Eu vejo que Jesus disse: onde estarão os corpos, estarão os abutres. Eu já vejo os abutres se levantando, sentindo o cheiro da multidão de vidas que irão perecer para consumi-las, sobrevoando nos contextos espirituais e até visíveis. Mas eu quero tomar neste segundo momento dessa palavra que Deus me deu, o que Jesus toma como figura para legitimar a sua volta e mostrar em que caos a humanidade vai estar quando este advento acontecer. Já para descartar a fantasia, a utopia, a mente imaginativa de querer trazer o céu para a terra, de querer um cristianismo isento de desafios e de sofrimento. Pelo contrário, se prepare para conviver com a era de maior escuridão. Mas enquanto a igreja estiver na terra, não estou falando de crente que levanta e diz que tem um cartão de uma igreja, pertence a uma instituição, conduz uma Bíblia, mas anda totalmente alheio à verdade sagrada. Eu estou falando do crente que nasceu de novo e o mundo consegue ver Cristo na vida dele. Não é que o mundo quer ver, o mundo não quer ver nem a justiça de Deus e nem a santidade da igreja, mas como a luz prevalece sobre as trevas, ele é obrigado a entender que existe um povo diferente aqui. Aceitar é outra coisa. Não estou dizendo que o mundo vai aceitar, nem vai aplaudir, nem vai facilitar. E quando eu falo do mundo, falo de sistema, tá certo? Falo da mente pensante, falo de uma cultura completamente voltada e distanciada de Deus. Pois então Jesus toma uma figura. Aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Então ele vai descrever o estilo de vida da geração antediluviana. Isso aqui, por incrível que pareça, quando foi escrito esse texto aqui, já fazia mais de 2.500 anos que o dilúvio tinha acontecido. Então isso aqui vem realmente nos dar um retrato do que aconteceu naquela época e por que a ira de Deus veio, frustrando os planos de uma humanidade que não só estava caída, mas como insistia em afrontar a Deus com sua conduta pecaminosa. A Gênesis capítulo 6. Mantenha a sua Bíblia aberta, tem caneta, que todos vocês têm, que eu já vi aqui, que vocês recebem um kit, e eu acho isso maravilhoso. Que dizem que os crentes assembleianos, eles não são estudiosos da Bíblia. Isso é um mito. Essa geração agora é uma geração completamente comprometida com as Escrituras. Vem para a igreja, traz a caneta, tá certo. A gente grita, a gente pula, a gente dá glória a Deus. Mas na hora da palavra a gente precisa entender o que está sendo escrito, não é não? E tem que aprender a verificar as Escrituras se a exposição realmente confirma com o texto que nós estamos aqui declarando. Então vamos para Gênesis capítulo 6, realidade. A primeira coisa... Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, nasceram-lhe muitas mulheres
Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradavam os olhos. Eu estou lendo a versão da Bíblia King James atualizada. Portanto, veja aí que os textos mostram claramente o que estava no coração do homem, o que norteava as escolhas: desejo, concupiscência dos olhos. Agora entenda. Então declarou o Senhor. Quem é o Senhor que faz essa declaração? Bem, o Senhor que faz essa declaração é o Deus que criou o homem. O Deus criador de todas as coisas. O Deus que visitou o jardim do Éden para trazer juízo. A primeira manifestação de uma conduta irreverente e desobediente à sua palavra. Alguém tem Deus como um Deus que só dá ordem, que oprime as pessoas, mas o Deus da Bíblia não se submete a essa descrição. Não é um Deus irresponsável. A criação de Deus foi o ato exclusivo do seu amor. Ele fez o homem, mas não o relegou. Ele preparou o habitar, deixou o homem suprido espiritualmente, emocionalmente, afetivamente e o abençoou. E o homem, com a bênção de Deus, ele não precisa buscar mais nada para suprir emocionalmente, espiritualmente, nem afetivamente. A plenitude de Deus na vida do homem dá conta de resolver todas as suas necessidades. Mas acontece que o homem, inquieto com sua natureza voltada para seus desejos, caiu na armadilha da tentação e quis o que não poderia ter e ser o que não poderia ser. Nós somos criaturas e não somos criador. Nossa posição de criados não nos dá autoridade de questionar a soberania e as escolhas de Deus. Mas quando você vai ler a revelação das Escrituras, o coração de Deus vai sendo revelado como um Deus que pensa o melhor, projeta o melhor para aqueles a quem Ele ama e cria. Por isso Deus supriu o homem e deixou fazer a sua escolha. Quando Adão e Eva decidem por consenso se rebelar contra o governo de Deus, eles estavam assumindo as suas consequências. O pecado, ele é bom, ele não é ruim, ele está relacionado aos desejos do homem. Por isso o homem gosta de pecar. O homem só não gosta do salário do pecado, mas o pacote é completo. Deus havia dito: coma de todas as árvores que estão, de toda a fruta das árvores que estão no jardim, mas aquela que está no meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer não, tá? Porque se comer, morre. É assim mesmo. Deus coloca limite, porque o homem sem limite quer agir pelos instintos, e realmente tem mostrado a luz da sociedade que se torna brutos e irreverentes. Mas quando eles pecaram contra Deus, então Deus veio cumprir a sentença. Entrou naquele jardim dois atributos de Deus: a justiça e o amor. A justiça reclamava juízo, porque pela santidade de Deus, que não pode conviver com o pecado, Deus então penalizou Adão, Eva e a serpente. Mas no capítulo 3, versículo 15, o amor fala. O amor que nos levou, que nos ligou, que nos fortaleceu, que une nossos corações a Deus. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Assim que este te ferirá na cabeça, e tu, no texto que eu disse, picará o teu calcanhar. A partir daí, a raça humana
e a respirar a atmosfera de um conflito eterno, para sobreviver a toda exposição de tentação e se desviar dela. Para cada atitude que quebrava o princípio de Deus, as consequências vinham irremediavelmente. E isso para todos. E como a Bíblia diz que todos pecaram e separados ficaram da glória de Deus, toda a humanidade estava fadada a este conflito. A parte disso, Deus separou-se do homem. O estado, a relação de Deus para com o homem foi de inimizade. Paulo é quem vai descrever. E a falta de afetividade entre o homem e o seu Deus Criador gerou no coração do homem um estado de eterna tristeza. Nada satisfaz o homem sem Deus. Nenhuma conquista dessa terra é plena para tornar o homem satisfeito sem Deus. A alma agoniza, as emoções adoecem e o homem se torna moribundo por causa da falta de Deus. Sem contar com a morte do corpo, da relação com Deus. E se não se reconciliar com Deus enquanto vive, passará uma eternidade debaixo do juízo e da ira de Deus. Nesse estado de dor, sai o homem do jardim com a mulher para tentar sobreviver por conta e risco. Mas Deus não soltou a corda, nem soltou o homem. Por quê? Porque justiça e amor precisavam se encontrar. A justiça poderia ter matado, mas o amor não permitia. Mas essa questão tinha que ser resolvida. Em algum momento da humanidade, justiça e amor deveriam se beijar, se reconciliar. Mas nesse próprio evangelho, que os estudiosos chamam de primeiro vislumbre da graça de Deus, sai o homem para viver e dá início às grandes civilizações. E nasce uma semente justa, Abel. E nasce Caim. E entenda, para entender esse capítulo aqui, eu dei uma volta para trazer seu entendimento para essa realidade. Queridos, a partir daí a humanidade segue o curso no seu estado primitivo, tentando sobreviver e potencializar todas as suas faculdades, trabalhando no solo, edificando cabanas, cavando seus poços, providenciando suas necessidades básicas. Logo no primeiro momento, capítulo 4, você encontra uma tragédia. E eu entendo, e muitos entendem também, que foi um golpe de Satanás, tentando frustrar o plano de Deus com a morte do justo Abel. Mas então Deus segue deixando a linhagem de Adão crescer. E vem Sete. E Sete vai dando lugar a seus descendentes. E aí, a partir daí, começa-se um sentimento, uma consciência de que se quiserem acertar, preciso buscar ao Senhor. E dos descendentes de Sete chegamos a Noé. Uma vez que Satanás não conseguiu matando a semente,
do santo com a morte de Abel, ele vai tentar frustrar o plano, corrompendo a semente. Corrompendo, misturando, maculando, contaminando. Foi exatamente essa descrição que Moisés, o escritor do Pentateuco, por revelação de Deus, dá início ao texto. Esse juízo não é porque Deus amanheceu irado, chutando a cadeira, o pau da barraca. Não, ele está ancorado numa justiça que não suporta afronta, freio de Deus. Deus não dorme nem cochila. O poder da ciência de Deus é tão inescrutável que ele dá o raio-x, o diagnóstico do que está no coração do homem, sem precisar de nenhuma tecnologia humana. Ele sonda. E aqui vem um diagnóstico dado por Deus, mistura do divino com o sagrado. Todas as vezes que o projeto de Deus caminhar com a menor possibilidade de ser interceptado, Deus se levantará para agir. É por isso que você canta que Deus não perde em questão. Deus se antecipa aos fatos. Nada o pega de surpresa. E Deus declarou: chega! Aleluia! Duas linhagens, santo e sagrado, convivendo no mesmo recipiente, só dá contaminação total. Então havia necessidade, sim. A Bíblia diz: então declarou Deus, por causa da malignidade do ser humano carnal, o meu espírito não contenderá para sempre com eles, e a partir de agora estou reduzindo o tempo de vida. Para que viver para pecar? Não, Senhor, 900 anos vai viver para cometer absurdo. Reduzo agora. Quem quiser me glorificar vai ter um tempo na terra. Tem muita coisa para ensinar nesse texto. Cuidado que Jesus vai tomar esse texto e não toma de forma inconsequente. Algumas pessoas Deus cortará, porque está por aqui dando oportunidade dia após dia, e as pessoas têm ignorado a bondade de Deus. Pois então se prepare para ver o juízo. E Deus disse: olha, foi Deus. Deus diz assim: contudo o Senhor observou a perversidade do ser humano. Perversidade, malignidade era um estado de conduta do coração. Perversidade era um termo que descrevia atitudes e comportamentos deles. E Deus dizia assim, tem uma tradução que diz: toda a conduta era continuamente má. E diz: perversidade do ser humano havia crescido muito, e toda a motivação das ideias que provinha de suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Essa geração aqui que Jesus comparou com a geração que vai presenciar o arrebatamento da igreja é uma geração que não quer santidade. Ela quer escolher pelos olhos. Ela quer ser guiada pelo seu desejo. Motivação nas entranhas, no coração, egoísta, perversa e maligna. Desafetuada, desrespeitosa. Uma geração que afronta a autoridade. Uma geração que só pensa em si. Não pensa nem no próximo, quanto menos em Deus. E Deus disse assim, inclinada à prática do mal. Eu nunca vi tanta maldade neste século. Nunca vi tanta maldade. É um absurdo você pegar um carro pesado e acelerar e jogar por cima de pessoas que você nunca viu. Mães com criança no braço,
empurrando o carrinho de bebê, compartilhando um dia, uma celebração nacional de sua nação. Vem um endemoniado e pega um carro numa via pública e sai esmagando pessoas. Isso é um fato colocado em uma nação. Mas se você for olhar, Brasil está no ranking dos países em que 10% dos homicídios do mundo acontecem no Brasil. 50 milhões de assassinatos são praticados por ano no Brasil. É um absurdo em toda esquina. Você sai com medo de casa porque os bandidos estão soltos e os donos de casa estão com as muralhas altas. É uma coisa desnecessária uma criança com 10 anos afrontar um professor e em casa trazer uma pistola e sair matando os amigos e o professor. Isso é o terror, é malignidade. E alguém está esperando que o mundo melhore? Vou te dar um diagnóstico aqui que Deus disse. Pensamento foi o que Deus descreveu aqui. Toda a imaginação do pensamento de seus corações é má. O pensamento desta geração estava extremamente afetado pela maldade. Aqui não tinha como reeducá-los. Acontece que era a forma deles pensar. Esta cultura antediluviana poderia receber muito bem o diagnóstico da cultura do pecado. Eles não queriam mudar, mas mesmo assim Deus deu um tempo para que eles ouvissem a mensagem. Oh, glória, aleluia. Isto não é de brincadeira. Noé tem muito o que fazer, dá licença. Ele tinha que cuidar da família, preparar o seu sustento e edificar a vida espiritual dos seus filhos. A parte disso, há 2.500 anos de Jesus nascer, o homem recebia uma instrução de Deus para construir um que equivale hoje a um transatlântico, sem noção de física, sem noção de espaço, sem noção de traslado. Gente, um grande barco para sobreviver. Não era uma garoa, não era um orvalho, era os ventos e as tempestades nunca vista. Te prepara. Você que está se escondendo no seu ceticismo, que gosta de pecar e diz que a Bíblia é a invenção do homem, aguarda, que a porta está aberta. Mas tenha pressa, porque nem eu e nem Pedro e nem Paulo tem a chave que fecha não, tá? Isso aí está fora da minha esfera e da esfera de qualquer pessoa. Isso é do controle soberano daquele que muda os tempos e as estações. Esse Deus da Bíblia não é Deus para se brincar com ele, é Deus para se agonizar diante dele em arrependimento e depois glorificá-lo pela graça que o alcança. Muito bem. Eu sei que vocês estão em 9h05, mas nós vamos ficar aqui mais ou menos até 9h25, tá certo? Amém. Vocês vão entender nesse texto. Qual a situação para a qual Cristo alerta nesse texto? Olha, Samira, a história dele tem tudo a ver com a sua, tá? Faz favor, vá ler, vigie, veja o cenário, compare e então entenda em que época você está vivendo. Por certo, as pessoas antediluvianas faziam coisas bem usuais. Dia a dia, repleto de atividade. Para quê? Sustento, comer, trabalho, relaxar, festejar, buscar relacionamentos, casar-se. Porventura isso está distante da minha realidade? Não está. Nada de novo sobre o sol, isso é a minha realidade. Então isso está na categoria do pecado? Não. Se o comportamento humano basicamente é o mesmo, por que Jesus nos alerta? Qual é o problema aqui do texto, hein? Esse dilúvio, esse juízo, ele veio a uma geração de seres humanos
Porque o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicou sobre a face da terra, de forma que chegou a ser generalizada. Todas as famílias falavam a mesma linguagem. Ou seja, não havia nada errado. Uma geração que tudo podia, nada era pecado, todo mundo tinha sua verdade e podia se justificar. Uma geração de liberais. Eu faço o que eu quero e o que eu gosto. Você não manda em mim e deixe de vir me pregar tragédia no pleno sábado à noite, quando eu estou comendo a minha pizza ou o meu churrasco. Vocês, crentes, se constituem um povo catastrofísticos, adoram mencionar catástrofe. Por favor, não quero essa mensagem. Bem, tudo pode. Pode não. Tudo não pode não. Tem um limite. E Deus chama um homem que o declara. Graças a Deus que ele não era perfeito. E nós vamos ver isso no comportamento posterior dele, mas ele era temente. E porque ele temia a Deus, ele considerava as coisas que Deus considerava. Ele procurava valorizar o que ele havia recebido de Deus, a capacidade de amar, a capacidade de ser fiel à esposa dele, a capacidade de ser um pai responsável aos princípios de Deus, a capacidade de ensinar os filhos a fidelidade ao Senhor. Noé não era um homem perfeito, mas era um homem comprometido com as verdades de Deus. Noé alcançou graça, e Deus destaca porque ele alcançou graça. Não é porque ele insistia em afrontar Deus, não. Ele se preocupava, ele tinha interesse, e ele se esforçava, mesmo nas limitações dele, na contramão do tempo dele. Onde ele olhava, havia promiscuidade. Todo mundo falava a mesma linguagem, porque todos diziam que podia. Mas quem diz que a maioria está certa? Quem diz que a mídia está certa? Você acha que a verdade de Deus depende do conceito humano ou do ibope que se dá? A verdade de Deus depende da sua interesse, da sua certeza, da sua afirmação. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fora da verdade de Deus, o conceito do homem pode ser bonito, mas se não se aliar às verdades de Deus, ele se submete ao juízo. Eu não tenho verdade, a igreja não tem verdade. A minha verdade é a verdade de Deus. Foi a verdade de Noé. Noé procurou ser íntegro. Todo mundo adulterava, todo mundo fornicava, mas Noé procurava ser fiel à esposa. E quantos amigos de Noé não diziam: na sua idade um homem precisa se autoafirmar com um relacionamento extraconjugal. Você não vai fazer parte do meu grupo, Noé. Você precisa entender que Deus não está a fim de grupo, está buscando salvos. Só tem um grupo que você deve pertencer, o grupo do arrebatamento. E eu queria dizer para você que não são muitos não, tá? Essa história de são tantos como a areia da praia, isso encerra a igreja com todo o seu tempo de existência. Mas a igreja do arrebatamento está escrito na Bíblia: vai ficar muita gente de fora, tá certo? E gente bem intencionada, gente que carrega a Bíblia, gente que tinha vestiduras brancas, gente que aguardava e na verdade era completamente alheio à verdade de Deus. Mas quando Deus olhou, porque a questão é quando Deus olha, tá certo? É o julgamento de Deus que continua a prova o homem. Não é o que as pessoas dizem, não é as falácias humanas, não é os sofismas nem argumentos, é o julgamento de Deus. Se Deus aprovar, está aprovado. Mas se Deus te reprovar, está reprovado. Pronto. Por isso Deus disse: vou destruir. Destruir. Parece duro. Vou. Nada menos do que isso iria produzir efeito. O povo não queria. 120 anos Noé se constituiu o pregoeiro da justiça, não foi da vingança. Ele pregou que Deus ia fazer justiça, mas que estava lá a arca para dar vitória aos que quiserem se arrepender e entrar também. Mas então as pessoas relegaram, ignoraram, brincaram, criticaram, blasfemaram. Ora, então não querem Deus, não querem o Senhor. Ainda há aqueles, eu acredito que Pedro vai tomar dentro da sua segunda epístola,
epístola, um texto quando vai falar sobre a vinda do Senhor, ele vai dizer: meus irmãos, se lembrem, viu? Se lembrem, antes de tudo, estejam atentos que nos últimos dias surgirão escarnecedores que vão anunciar com zombarias e seguindo suas paixões vão dizer: o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Faz 100 anos que você inventa de fazer esse negócio. O que é mesmo isso? É um barco? E é uma arca. E faz 100 anos que tu prega e nada aconteceu. Desde que os nossos pais morreram que você vê. Quantos anos tu tem de fé? 40 ou 50? Mas Deus não se preocupa com a cifra humana. Porque Pedro diz: não se esqueçam que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E Ele é extremamente paciente para convosco, que não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus só está dando tempo com um objetivo: que você nesta noite responda, se converta, se arrependa e receba o passaporte para fazer parte desse grande evento que vai acontecer e nos levar para casa. Olha que coisa linda. Uma época em que tudo era tolerado, tudo era permitido, e as mentes liberais estavam abertas a tudo. Essa era a geração de Noé. E a minha porventura é diferente. Eu convivo numa geração que as pessoas querem limites. Qual é o padrão de moralidade que a cultura do mundo veicula para mim hoje? Quem é que está ditando as regras e as modas do mundo? Os filhos dos gigantes, que significam decaídos. Aqueles que na época eram os afamados, são os afamados de hoje, as celebridades que querem dizer para mim o que falar, o que vestir, o que comer. E a minha mente pode se adequar a um estilo desse de pensar. O que Deus fez com a sua igreja? Oh Deus maravilhoso! Primeira coisa que Deus fez com o homem que recebe a graça, Jesus Cristo: a justiça e a paz, a justiça e o amor se encontram e se reconciliam na cruz do Calvário. Aquela exposição horrenda da morte de Jesus não foi um espetáculo para me fazer chorar um único dia da semana e depois desviar o meu foco da importância que Ele tem na minha vida. A morte de Jesus não é para sensibilizar nenhum credo religioso e nem para ser comemorado em datas específicas e ignorado nos demais dias. A morte de Jesus cumpria a justiça que Deus demandava pelo meu pecado e pelo pecado da humanidade. Toda a ira de Deus, ela é canalizada no Filho quando Ele está naquela cruz. E por isso Paulo diz: aqueles que são alcançados em Cristo através da morte expiatória de Jesus é nova criatura. As coisas velhas passam e tudo se fez nova. Sabe por quê? Isso não provém do homem, mas provém de Deus, que nos reconciliou com Cristo. Deus estava na cruz com Cristo reconciliando o mundo. E por quê? Eu fui reconciliada com Deus porque Jesus pagou a minha dívida diante de Deus, que eu não podia pagar. Porque Deus está satisfeito comigo por causa da justiça de Cristo. Eu posso chamar Deus de Pai, porque Deus não está irado comigo. Nós fizemos as pazes porque Jesus intermediou a minha religação a Deus, e a ira que me era devida Deus despejou em Cristo. E diante do tribunal de Deus, o meu Deus, que a humanidade na lacuna do pecado vive depressiva e doente, o Senhor diz: justificados pela fé, tenhamos paz com Deus por meio de Jesus. O mundo não tem paz, por isso está moribundo. Não tem sistema de entretenimento, não tem uma indústria de remédio que resolva a depressão do homem. Essa tristeza é da alma. O homem precisa de uma paz que só Deus pode dar, e essa paz é legada aos que são perdoados, aos que são justificados, aos
preciso que Deus me dê uma casa nova para eu ser feliz. Olha para mim. Eu não vivo por migalhas, eu já estou na excelência. Igreja, a igreja neotestamentária, a igreja do primeiro século, ela teve que defender o evangelho com sua vida, morrendo, muitas vezes escarnecidos, com fúrias de leões, queimados, mas era uma igreja que já estava no lucro. Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Deus faça ou não faça, eu já estou no lucro. Eu estou no lucro. Porque se eu partir para a eternidade hoje, eu vou para a casa de papai. Mas se eu não partir, eu estou aguardando os céus se abrir. Novos céus e nova terra. Deus fez daquele que não tinha pecado algum oferta pelos nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Devemos crer no suficiente e eterno sacrifício vicário. Estou pregando para uma igreja que está aguardando Jesus, sim ou não? Sim. Você precisa entender que você já está numa posição de excelência. O pecador não precisa fazer nada para ir para o inferno. Ele já nasceu no pecado e isso é condenação e separação de Deus. Qualquer transgressão à lei de Deus vai ser reputado em consequência para a vida dele e a família dele. Mas não altera o seu estado espiritual. Ele também não pode fazer nenhuma obra para também mudar o seu estado. Essa história de salvação tem tudo a ver com a graça de Deus manifestada em Cristo. E os que nasceram de novo e têm seu nome escrito no livro da vida, entenda, já ressuscitou com Cristo. Quantos já ressuscitaram com Cristo? E diferente da geração diluviana, não está focada nas coisas da terra, mas busca as coisas lá do alto. Essa deve ser a realidade da igreja, que não pode perder tempo. A questão da vigilância. 6 parábolas de advertência. 6. Falando sobre vigiar. Eu não posso vigiar a sua vida. E nem fui comissionada por Deus para isso. Não posso monitorar seu WhatsApp. E nem tenho interesse de fazer isso. Você precisa entender a seriedade do tema e a iminência do evento. Você e eu não temos sequer o direito de dormir pensando que ele pode vir amanhã. Quando dormirmos, deveremos entender que podemos não acordar mais nessa terra. De fato, eu estou na última hora. Há uma decadência moral terrível, de violência e de corrupção. Nós não podemos suportar mais do que o que vivemos. E agora está na hora, já estamos atrasados inclusive, de deixarmos de querer uma visão de debilidade de cristianismo, onde todos os nossos cultos devem gerir uma palavra de que Deus precisa suprir nossas necessidades da terra. Não há necessidade de se preocupar com isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu preciso vigiar a minha vida. Enquanto vigio a minha vida, acelero e intensifico as minhas possibilidades de proclamar o reino de Deus. Eu preciso utilizar toda a arma que Deus está dando, ferramenta, e proclamar essa verdade. Não sei se o mundo quererá ouvir, mas eu não estou condicionado à popularidade, nem à aceitação. Eu estou instigada por uma ordem que devo anunciar até que ele venha a este evento. É claro que a mente de hoje, que se depara num seio acadêmico, que estuda todas as nuances de descoberta, provavelmente não aceita esse argumento.
É um absurdo dizer que de repente, no abrir e fechar de olhos, ao toque de uma trombeta, você vai deixar tudo que está aí, vai subir. Parece uma coisa infantil, parece um filme de ficção, uma historinha inventada por cabeça. Claro que o raciocínio lógico vai tentar equalizar isso dentro das convenções das informações e provavelmente chega um raciocínio. Isso é um absurdo, isso é a loucura de uma mente fanática. Mas você tem a sua Bíblia aberta, que atesta categoricamente que eles vêm, e na verdade que ele já está vindo. Então deveríamos andar nesta última hora de pé, com a cabeça erguida, esperando a qualquer momento acontecer. Não se embarace. Você não pode transformar as pessoas com as quais você convive, mas precisa ser santo para que elas vejam a santidade de Deus na sua vida. Você não pode obrigá-los a se converter, mas precisa andar como um convertido. Você não pode cobrar amor das pessoas, mas é chamado para amar. Você não pode guardar raiz de amargura porque alguém lhe machucou, porque você sabe que a Bíblia manda perdoar, e ainda que alguém não venha lhe pedir perdão, você cumpre as escrituras na sua vida, porque você espera a qualquer momento a volta de Jesus. E ainda que isso te leve chorando, você sabe que o Espírito que está no teu coração, o Espírito e a noiva, usa o teu testemunho, levanta as mãos e diz: ora, vem Senhor Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pergunta essa pessoa que está do seu lado: você faz parte desse mundo? Tá aqui. Não fazemos parte desse mundo. Glória a Deus, aleluia. Por que eu não faço parte desse mundo? Quantas Bíblias tem aqui? Tá aí? Eu escuto a voz do Espírito pela palavra. Ele que me guia na verdade. Eu devo andar como um bom cidadão deste mundo, mas para ser um bom cidadão eu não tenho que fazer as coisas que o mundo faz. Eu tenho que fazer o que Deus quer que eu, como igreja, faça. E eu vou dizer uma coisa. Alguns creem, eu não vou discutir isso aqui porque não foi para isso que eu vim, em nome de Jesus. Mas eu tenho aqui minhas convicções. E eu vou dizer uma coisa: todas as tragédias mundiais, elas foram em lugares isolados. Uma das últimas, que foi o tsunami, alcançou uma costa da Ásia, envolvendo de 5 a 8 países ou 9, não importa, mas de qualquer forma foi um acontecimento isolado. Mas o arrebatamento não vai ser isolado. Os 4 cantos da terra, os continentes, nos aeroportos e nos hospitais, nos submarinos, nos aviões, nos elevadores, na UTI, na prisão, no Brasil, no Japão, na África, até na Coreia do Norte, onde o ditador não permite que os cristãos levantem a cabeça. Os que estão nas minas de cobre na Coreia do Norte, presos por causa do Evangelho, não podem levantar a cabeça para o céu, tem que olhar para baixo. Mas eles olham para baixo, mas o coração está dizendo: olha, vem Senhor Jesus. Ele está vindo. Ele vem por mim, que o amo e o adoro, que tenho sua palavra minha única regra de fé e prática. Ele vem por mim, que tenho saudade dele todos os dias, e quando abro as escrituras sou tomada a crer que já estou respirando os ventos que separam a igreja da terra. Ele vem por mim, que está vendo o cenário de crise, mas sou consolada em crer que os últimos dias estão se preparando para um grande mover do Espírito, conduzir a noiva do Cordeiro aliada. E a pergunta é: ele vem por você? Não posso responder. É uma pergunta muito pessoal. Como é a natureza dele? Se ele vem por você, saia deste culto
se considerando a pessoa mais rica da terra. Quero dizer que você não tem que se preocupar com as enfermidades. Um século onde as pessoas não querem adoecer, tem medo da morte, não suportam a dor de cabeça. Um século onde sofrer se tornou um vilão. O ídolo é o conforto, o prazer, o relaxamento e o divertimento. Isso é típico de uma alma que está moribunda sem Deus. Eu me contento e me alegro em tomar café às 5 da tarde na casa de uma irmã que fez um café simples com bolacha. Se a xícara é de ouro ou de plástico, não me importa. Eu não preciso de altos níveis de entretenimento, porque eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu sou feliz, eu estou consolada nesta promessa. E quero dizer, estou falando da minha experiência. Digo para você que todas as pessoas que estão ancoradas nesta promessa, de igual maneira, podem dizer comigo: eu sou feliz. Eu visitei uma das nossas irmãs na UTI, no estado terminal, quando cheguei de uma viagem. E ela estava tão debilitada que eu fui levada a querer chorar. E ela olhou para mim e disse: eu não mandei chamar você aqui para que você tivesse pena de mim. Saiba que eu não estou sendo derrotada por esta doença. Eu estou vencendo. Completei minha carreira e chamei aqui, missionária, você, porque eu amo muito você e quero que você faça uma oração comigo e compartilhe desse momento. Olha, quando ela segurou aquela minha mão, tão debilitada estava a mão dela, e eu firmei a minha mão na dela e orei com ela, que disse amém. Ela disse: pode voltar. E diga para as pessoas que você se despediu de uma mulher que vai para o céu com toda a alegria do mundo. Saia daqui levando o meu sorriso e eu estou na frente. Mas quando você chegar lá, com certeza vai me encontrar feliz. Isto é o que o Evangelho faz. Consola, porque nos dá a esperança da nossa eternidade com Deus. Esta noite é uma noite de esperança para você. Mas entenda, pode também ser uma noite de juízo. E portanto isso não está na minha esfera. Pronto, é lá seu posicionamento diante de Deus. Na verdade, Jesus manda vigiar. Vigiai, porque não sabeis o dia em que o Filho do Homem virá. E nesta noite eu quero cantar um hino com vocês. E se você se encontra caído, igreja não é lugar para esconder pessoas caídas. É o corpo de Cristo e todo mundo precisa, como galho que foi enxertado, sentir a vitalidade de Deus em sua vida. Se está caído, hoje é noite de se reconciliar. Acabe com esta história de viver um cristianismo disfarçado. Isto é um problema muito grande. Viva um cristianismo real. Viva para o arrebatamento a qualquer momento. Se você não é crente e tem ouvido esta palavra e quer fazer parte deste povo mais feliz da terra, te digo, a única porta é Jesus. E portanto é necessário entregar a vida a Ele. E nós vamos cantar. Dá lá maior aí, meu filho, pra gente cantar. Aleluia. Tá alto, né? Vamos cantar toda a igreja. Um eco de louvor. Deus enviou seu Filho amado.
a Jesus Cristo, que quer se reconciliar com Ele, que quer se levantar, que quer se engajar na batalha, e foi convidado a estar conosco aqui. Eu quero convidar você à frente, para que você nesta noite entregue sua vida, se reconcilie e sinta essa alegria de ser salvo. Quero que você saia do seu lugar e venha assim, ó, assim, de frente. Glória a Deus. Olha essa pessoa que está do seu lado e diga: você está preparado? Não está preparado para isso. Porque Jesus disse que dois estarão moendo, um sobe, outro fica. Isso é muito sério. Presta atenção. Se você está preparado, então, se acontecer agora, diga: eu não fico. Diga para essa pessoa: eu não vou ficar. Você, eu também não vou ficar. Não é para mim aquele versículo que diz: dois estarão moendo, um sobe, outro fica, dois estarão na cama. Oh meu Deus, eu estou aqui nesta noite, nesta avenida, pregando a tua palavra, na graça de Cristo. Eu estou ancorada com a minha irmã, que se o arrebatamento, a volta de Cristo acontecer agora, o céu, Senhor, receberá um povo que te louva na terra. O mundo perderá aqueles a quem poderia orar, Senhor, e abençoá-los. Senhor Jesus, nos dá força e graça para viver estes últimos dias como luz no meio das trevas, vigiando, não colocando o coração nem o pensamento nas coisas que nos afastam de ti, Senhor, mas próximo está o Senhor, e nós queremos estar imbuídos neste temor para a glória do nome do Senhor. Abrace a sua irmã e diga: quero encontrar você nesta graça.